O dia definitivo. Revelações, impactos e preparação para o juízo final na perspectiva católica. O juízo final é um dos temas mais profundos e impactantes da fé cristã, especialmente dentro da tradição católica. Este evento, que marca o ápice da história humana, é descrito como o momento em que Deus, em sua infinita justiça e misericórdia, julgará todos os seres humanos, vivos e mortos, de acordo com suas ações, fé e resposta ao chamado divino. Para os católicos, o juízo final não é apenas um julgamento, mas também um momento de esperança, restauração e realização do plano divino para a criação. Neste vídeo, mergulharemos nas bases bíblicas, nos ensinamentos da Igreja e nas implicações práticas dessa doutrina que molda a vida de milhões de fiéis ao redor do mundo. Prepare-se para uma jornada profunda e reflexiva que vai além do superficial, convidando você a refletir sobre o significado eterno de suas escolhas e ações. O que significa o juízo final na visão católica? Segundo a teologia católica, o juízo final é o evento escatológico que encerrará a história humana, trazendo à luz a justiça divina e o cumprimento das promessas de Deus. Nas Escrituras, esse dia é descrito como um momento de revelação plena, onde todas as coisas serão restauradas em Cristo. A Igreja ensina que nesse dia, a verdade de cada coração será exposta e a justiça de Deus se manifestará de maneira definitiva. Fundamentos bíblicos, a base do juízo final. A doutrina do juízo final está profundamente enraizada na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o profeta Daniel oferece uma visão majestosa desse evento. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo. Assentou-se o tribunal, e os livros foram abertos. Daniel 7, 9, 10. Essa passagem revela a solenidade e a glória do julgamento divino, destacando a soberania de Deus sobre toda a criação. No livro de Eclesiastes, lemos: Deus trará a julgamento todas as ações, inclusive as ocultas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, 14. Essa ideia de um julgamento universal e justo é reforçada no Novo Testamento, onde Jesus Cristo descreve o juízo final como a separação entre as ovelhas e os bodes. Mateus 25, 31, 46. Aqui, os justos são recompensados com a vida eterna, enquanto os ímpios enfrentam a separação eterna de Deus. No Apocalipse, São João descreve o trono branco e o julgamento de todos segundo suas obras. Apocalipse 20, 11, 15. Para a Igreja Católica, essas passagens não são apenas simbólicas, mas apontam para um evento real e definitivo, que reflete a justiça e a misericórdia de Deus. O ensino da Igreja sobre o juízo final. A Igreja Católica, guiada pelo magistério e pela tradição, ensina que o juízo final será o momento em que Cristo, como Rei e Juiz, trará a plenitude de sua vitória sobre o pecado e a morte. No Catecismo da Igreja Católica lemos: o juízo final acontecerá por ocasião do retorno glorioso de Cristo. Somente o Pai conhece o dia e a hora. Então, por meio de seu Filho Jesus Cristo, será pronunciada a sentença final sobre toda a história. CIC 1040. Esse julgamento não é apenas individual, mas também coletivo e cósmico. Ele marca a restauração de todas as coisas em Cristo, conforme descrito em Efésios 1, 10. Para reunir todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, sob uma só cabeça, Cristo. Além disso, a Igreja distingue o juízo final do juízo particular, que ocorre imediatamente após a morte de cada pessoa. Enquanto o juízo particular determina o destino individual da alma, o juízo final revelará publicamente o impacto de nossas ações na história da salvação.
A natureza do juízo final: justiça e misericórdia. O juízo final é, acima de tudo, um ato de justiça e misericórdia divinas. Ele será universal, abrangendo toda a humanidade e definitivo, estabelecendo o destino eterno de cada pessoa. Algumas características principais incluem universalidade. Todos os seres humanos de todas as épocas comparecerão diante de Cristo. Revelação plena. Todas as obras, palavras, pensamentos e intenções serão revelados. Definitividade. O destino eterno de cada pessoa será selado, com os justos entrando na vida eterna e os ímpios enfrentando a separação eterna de Deus. Para os católicos, esse evento não é motivo de temor, mas de esperança. Ele representa o triunfo do amor e da justiça divina, trazendo à luz a verdade e restaurando a ordem original da criação. Jesus Cristo, o Rei e Juiz de toda a criação. No centro do juízo final está Jesus Cristo, o Rei e Juiz de toda a criação. O Evangelho de João nos lembra que o Pai confiou todo o julgamento ao Filho, João 5:27. Essa autoridade de Cristo é fundamentada em sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, que o tornaram o mediador perfeito entre Deus e os homens. Cristo desempenha dois papéis fundamentais no juízo final: Redentor. Como Redentor, Cristo oferece salvação a todos os que respondem ao seu chamado. Juiz justo. Como juiz, ele pronunciará a sentença final com base na resposta de cada pessoa ao Evangelho. O destino eterno, vida eterna e condenação. O juízo final culminará em dois destinos eternos: vida eterna. Os justos entrarão na bem-aventurança eterna, vivendo em plena comunhão com Deus. Condenação eterna. Aqueles que rejeitaram a Deus e viveram em pecado mortal enfrentarão a separação eterna de Deus. Implicações práticas para os católicos. A doutrina do juízo final tem profundas implicações para a vida cristã. Busca da santidade. A certeza do julgamento motiva os católicos a buscar a santidade em todas as áreas da vida. Confissão e arrependimento. O sacramento da reconciliação é essencial para se preparar para o encontro com Deus. Obras de misericórdia. A prática das obras de misericórdia reflete a fé em ação, esperança e confiança. A promessa da justiça divina traz consolo em tempos de sofrimento. Conclusão. Um chamado à conversão e à esperança. O juízo final é um convite à conversão, à confiança na providência divina e à busca da santidade. Enquanto aguardamos esse grande dia, somos chamados a viver com propósito, amar a Deus e ao próximo, e confiar na misericórdia infinita de Deus. Se este conteúdo ressoou em seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus te abençoe e ilumine sempre. Obrigado por estar aqui comigo nesta jornada de fé. Vamos crescer juntos e levar a mensagem de Cristo a mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Fundamentação bíblica do juízo final, a base inabalável da doutrina. A doutrina do juízo final não é uma invenção da teologia católica, mas uma verdade profundamente enraizada nas Sagradas Escrituras. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Bíblia apresenta uma visão clara e progressiva desse evento escatológico, que será o ponto culminante da história humana. Vamos explorar as principais passagens bíblicas que fundamentam essa doutrina e como elas são interpretadas pela Igreja Católica. O Antigo Testamento e a expectativa do juízo final. No Antigo Testamento, a ideia de um julgamento final já está presente, embora de forma menos explícita. Os profetas frequentemente falavam de um dia do Senhor, um momento em que Deus interviria na história para estabelecer sua justiça e restaurar a ordem na criação. Um dos textos mais marcantes é encontrado no livro de Daniel.
onde o profeta descreve uma visão majestosa do trono de Deus. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo. Assentou-se o tribunal, e os livros foram abertos. Daniel 7, 9, 10. Essa visão enfatiza a soberania de Deus e a solenidade do julgamento divino. Os livros mencionados simbolizam o registro das ações humanas, que serão abertos e examinados no dia do juízo final. Essa imagem é retomada no Apocalipse, mostrando a continuidade da revelação divina. Outra passagem importante é encontrada no livro de Eclesiastes. Deus trará a julgamento todas as ações, inclusive as ocultas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, 14. Essa afirmação reforça a universalidade e a justiça do julgamento divino, que abrange não apenas as ações visíveis, mas também os pensamentos e intenções mais secretas do coração humano. O Novo Testamento e a revelação plena do juízo final. No Novo Testamento, a doutrina do juízo final é aprofundada e clarificada por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Jesus frequentemente falava sobre o dia do juízo, usando parábolas e imagens vívidas para descrever esse evento. Uma das passagens mais conhecidas é a parábola das ovelhas e dos bodes, registrada no Evangelho de Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Mateus 25, 31, 32. Nessa parábola, Jesus descreve o juízo final como um momento de separação entre os justos e os ímpios. Os justos, representados pelas ovelhas, herdarão o reino preparado desde a fundação do mundo, enquanto os ímpios, representados pelos bodes, serão condenados ao fogo eterno. Essa passagem destaca a importância das obras de misericórdia e do amor ao próximo como critérios para o julgamento. Outra passagem crucial é encontrada no livro do Apocalipse, onde São João descreve a visão do trono branco e do julgamento final. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Da sua presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 11, 12. Essa visão enfatiza a universalidade e a definitividade do juízo final. Todos, sem exceção, serão julgados segundo suas obras, e o destino eterno de cada pessoa será selado. A interpretação da Igreja Católica. A Igreja Católica, guiada pelo magistério e pela tradição, interpreta essas passagens bíblicas de maneira literal e espiritual. Ela ensina que o juízo final será um evento real e histórico, que marcará o fim dos tempos e a plenitude do reino de Deus. Ao mesmo tempo, a Igreja ressalta que o juízo final não é apenas um julgamento, mas também uma restauração. Será o momento em que todas as coisas serão reconciliadas em Cristo, e a criação será libertada da corrupção e da morte. O Catecismo da Igreja Católica explica: o juízo final acontecerá por ocasião do retorno glorioso de Cristo. Somente o Pai conhece o dia e a hora. Então, por meio de seu Filho Jesus Cristo, será pronunciada a sentença final sobre toda a história. CIC e 1040. Essa visão ressalta a dimensão cósmica do juízo final, que não se limita ao destino individual das almas, mas abrange toda a criação. Ele será o cumprimento definitivo do plano de Deus para a humanidade e para o universo. O ensino da Igreja sobre o juízo final. Dimensões cósmicas e espirituais.
A doutrina do juízo final é um dos pilares centrais da fé católica, e a Igreja, ao longo dos séculos, desenvolveu uma compreensão profunda e detalhada desse evento escatológico. Guiada pelo magistério, pela tradição e pela Sagrada Escritura, a Igreja ensina que o juízo final não é apenas um julgamento individual, mas um evento cósmico que abrange toda a criação. Nesta parte, exploraremos os ensinamentos da Igreja sobre o juízo final, suas dimensões espirituais e sua relação com o plano divino para a humanidade. O juízo final como plenitude da história. A Igreja Católica ensina que o juízo final marcará o fim da história humana e a plenitude do reino de Deus. Será o momento em que Cristo, glorioso e triunfante, retornará para estabelecer definitivamente sua vitória sobre o pecado e a morte. Esse evento não é apenas um julgamento, mas também uma restauração, onde todas as coisas serão reconciliadas em Cristo. No Catecismo da Igreja Católica lemos: o juízo final acontecerá por ocasião do retorno glorioso de Cristo. Somente o Pai conhece o dia e a hora. Então, por meio de seu Filho Jesus Cristo, será pronunciada a sentença final sobre toda a história. CIC 1040. Essa visão ressalta a dimensão cósmica do juízo final, que não se limita ao destino individual das almas, mas abrange toda a criação. Ele será o cumprimento definitivo do plano de Deus para a humanidade e para o universo. A distinção entre juízo particular e juízo final. A Igreja faz uma distinção clara entre o juízo particular e o juízo final. O juízo particular ocorre imediatamente após a morte de cada pessoa, quando a alma é julgada individualmente e recebe seu destino eterno: o céu, o purgatório ou o inferno. Já o juízo final será um evento público e universal, onde todos os seres humanos, vivos e mortos, comparecerão diante de Cristo para serem julgados. O Catecismo explica: no juízo final, a verdade de cada pessoa será plenamente revelada. Todos os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e todos os que fizeram o mal para a condenação. CIC 1038. Essa distinção é importante porque mostra que, embora o destino eterno de cada pessoa seja decidido no juízo particular, o juízo final revelará publicamente a justiça de Deus e o significado último de todas as coisas. A restauração de todas as coisas em Cristo. Um dos aspectos mais esperançosos do juízo final é a promessa da restauração de todas as coisas em Cristo. A Igreja ensina que, no final dos tempos, a criação será libertada da corrupção e da morte, e todas as coisas serão reconciliadas em Cristo. Essa visão é baseada em passagens bíblicas como Efésios 1:10, para reunir todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, sob uma só cabeça, Cristo. Essa restauração incluirá não apenas a humanidade, mas toda a criação. O Apocalipse descreve essa realidade como a Nova Jerusalém, onde Deus habitará com os homens, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21:1-4. A justiça e a misericórdia de Deus no juízo final. O juízo final será um ato de justiça e misericórdia divinas. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido e que a verdade seja revelada. No entanto, a misericórdia de Deus oferece a todos a oportunidade de arrependimento e conversão. A Igreja ensina que, no juízo final, a justiça e a misericórdia se encontrarão de maneira perfeita. O Catecismo afirma: no juízo final, a justiça de Deus será plenamente manifestada, mas também sua misericórdia, que deseja a salvação de todos. CIC 1041. Essa visão nos convida a confiar na bondade de Deus, mesmo diante do mistério do julgamento.
Ela nos lembra que, embora sejamos chamados a viver em santidade, sempre podemos contar com a misericórdia divina, que nos oferece a graça necessária para nos arrependermos e mudarmos de vida. O papel de Cristo como juiz e redentor. No centro do juízo final está Jesus Cristo, o juiz e redentor de toda a criação. O Evangelho de João nos lembra que o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. João 5:27. Essa autoridade de Cristo é fundamentada em sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, que o tornaram o mediador perfeito entre Deus e os homens. Cristo desempenha dois papéis fundamentais no juízo final. Redentor. Como redentor, Cristo oferece salvação a todos os que respondem ao seu chamado. Sua morte na cruz abriu as portas do céu, e sua ressurreição garantiu a vitória sobre o pecado e a morte. Juiz justo. Como juiz, Cristo pronunciará a sentença final com base na resposta de cada pessoa ao Evangelho. Aqueles que viveram em conformidade com sua vontade ouvirão as palavras: "Vinde, benditos de meu Pai." Mateus 25:34. Implicações práticas para a vida cristã. Preparação para o juízo final. A doutrina do juízo final não é apenas uma verdade teológica abstrata. Ela tem implicações profundas e práticas para a vida de todo cristão. A certeza de que um dia todos compareceremos diante de Cristo para prestar contas de nossas ações nos convida a viver com propósito, santidade e esperança. Nesta parte, exploraremos como os católicos podem se preparar para o juízo final, vivendo uma vida em conformidade com o Evangelho e confiando na misericórdia de Deus. A busca da santidade. A doutrina do juízo final nos lembra que somos chamados à santidade. Jesus disse: "Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito." Mateus 5:48. A santidade não é um ideal inatingível, mas uma meta que todos os cristãos são chamados a perseguir. Isso significa viver em conformidade com os mandamentos de Deus, buscar a virtude e evitar o pecado. A Igreja nos oferece os sacramentos, especialmente a Eucaristia e a reconciliação, como meios essenciais para crescer na santidade. Através da Eucaristia, somos alimentados com o próprio corpo e sangue de Cristo, que nos fortalece para a jornada espiritual. Através da confissão, recebemos o perdão dos pecados e a graça necessária para vencer as tentações. A importância da confissão e do arrependimento. O sacramento da reconciliação é um dos meios mais importantes para nos prepararmos para o juízo final. Através da confissão, reconhecemos nossos pecados, expressamos arrependimento sincero e recebemos o perdão de Deus. A Igreja ensina que a confissão não apenas nos reconcilia com Deus, mas também nos fortalece para viver uma vida nova em Cristo. São João Paulo II disse: "A confissão é o lugar onde o pecador encontra a misericórdia de Deus e a força para recomeçar." A prática regular da confissão nos ajuda a manter o coração puro e a consciência tranquila, preparando-nos para o encontro definitivo com Cristo. As obras de misericórdia. As obras de misericórdia, tanto corporais quanto espirituais, são uma expressão concreta da nossa fé e um meio essencial de preparação para o juízo final. Jesus disse: "Tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes." Mateus 25:40. As obras de misericórdia incluem corporais: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, abrigar os sem teto, visitar os doentes e os presos, enterrar os mortos. Espirituais: ensinar os ignorantes, dar bons conselhos, corrigir os que erram, perdoar as ofensas, consolar os tristes, suportar pacientemente as fraquezas do próximo, rezar pelos vivos e pelos mortos. Praticar as obras de misericórdia não apenas ajuda os necessitados, mas também nos transforma interiormente, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. A esperança e a confiança na misericórdia divina.
A doutrina do juízo final nos convida a viver com esperança e confiança na misericórdia de Deus. Embora sejamos chamados a viver em santidade, sabemos que somos pecadores e que dependemos da graça de Deus para nos salvar. A Igreja nos lembra que Deus é rico em misericórdia e deseja a salvação de todos. 1 Timóteo 2:4. A devoção à Divina Misericórdia, promovida por Santa Faustina Kowalska, é uma maneira poderosa de cultivar essa confiança. Jesus disse a Santa Faustina: "A humanidade não encontrará paz até que se volte com confiança para a minha misericórdia." Rezar o terço da misericórdia e confiar na bondade de Deus nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com serenidade e esperança. A vida de oração e a leitura da palavra de Deus. A oração é o coração da vida cristã e um meio essencial de preparação para o juízo final. Através da oração, nos conectamos com Deus, buscamos sua vontade e recebemos a força para viver de acordo com o Evangelho. A leitura e a meditação da palavra de Deus também são fundamentais, pois nos ajudam a conhecer a vontade de Deus e a discernir sua voz em nossa vida. A Igreja nos convida a cultivar uma vida de oração constante, que inclui a oração pessoal, a participação na Santa Missa e a devoção aos santos. A Virgem Maria, nossa mãe e modelo de fé, é uma intercessora poderosa que nos guia no caminho da santidade. A vivência da caridade e do amor ao próximo. O amor ao próximo é o mandamento central do Evangelho e um critério essencial para o juízo final. Jesus disse: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei." João 13:34. Viver a caridade significa colocar o bem dos outros acima dos nossos interesses, perdoar as ofensas e servir aos necessitados com humildade e generosidade. A caridade não se limita às ações externas, mas inclui também as atitudes do coração, como a compaixão, a paciência e a bondade. São Paulo nos lembra: "Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, nada seria." 1 Coríntios 13:1. Um chamado à conversão e à esperança. O juízo final é um tema que transcende o temor e inspira os católicos a viverem de acordo com o Evangelho. Ele nos lembra que nossas escolhas têm consequências eternas e que somos chamados a viver com propósito, santidade e amor. Enquanto aguardamos esse grande dia, somos convidados a confiar na misericórdia de Deus, a buscar a santidade e a praticar as obras de misericórdia. Que Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, nos guie e interceda por nós, para que possamos estar preparados para o encontro definitivo com Cristo. Se este conteúdo ressoou em seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus te abençoe e ilumine sempre. Obrigado por estar aqui comigo nesta jornada de fé. Vamos crescer juntos e levar a mensagem de Cristo a mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.